Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 e hoje a gente vai falar sobre os testes da primeira e da segunda derivada. E esses testes vão ser super importantes porque eles nos mostram o comportamento dos gráficos das funções e como encontrar máximos e mínimos para essas funções. Então, a aula de hoje, pessoal, a gente vai dividir nos seguintes tópicos. Primeiro, a gente vai falar sobre como que a primeira derivada influencia a nossa função, o que ela diz sobre a nossa função. E a partir desse comportamento, a gente vai definir, então, como encontrar, os extremos locais para essa função, máximos e mínimos dessa função. E por último, a gente encerra falando, então, o comportamento da segunda derivada. O que essa segunda derivada nos diz sobre a função? Então vamos começar aqui falando sobre a nossa primeira derivada. O que ela nos diz sobre a função? E aí vamos olhar para esse gráfico como exemplo aqui. E aí lembrando que a primeira derivada da função em um determinado ponto, ela nos mostra a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto. Então, por exemplo, para um ponto qualquer aqui, que eu estou mostrando aqui com o meu mouse, eu percebo, que a inclinação da reta tangente à curva nesse ponto tem uma inclinação positiva e, portanto, nos leva a concluir que a função ela é crescente nesse ponto. A gente percebe que aqui nesse ponto que eu estou apontando com o mouse ela é crescente, nesse outro ponto seguinte ela é crescente, nesse outro ponto aqui ela continua crescente, até que ela chega no ponto B, onde no ponto B a gente tem uma inclinação de reta tangente igual a zero, uma reta tangente que é paralela ao eixo X. Depois, passando o ponto B, a gente percebe que a nossa função ela muda o comportamento. As inclinações aqui das retas tangentes são todas negativas, até chegar novamente nesse ponto C, onde de novo a gente tem uma reta tangente paralela ao eixo X. Então, observem que a primeira derivada, que nada mais é do que a inclinação dessas retas tangentes, permitem que a gente conclua se a função ela é crescente ou decrescente no ponto. Então, no caso desse gráfico do exemplo, a gente tem que entre A e B as retas tangentes têm inclinações positivas, função crescente. Entre B e C, inclinações negativas, função decrescente. E entre C e D, ela volta a ser crescente, portanto, as derivadas dos pontos entre C e D são todas positivas. Em resumo, o que a gente tem é um teste de verificação se a função é crescente ou decrescente a partir da primeira derivada. Então, primeira derivada positiva, intervalo da função é crescente. Primeira derivada negativa no intervalo, então a f é decrescente. Lembrando que na última aula a gente viu que quando a gente tem derivada igual a zero, a gente tem pontos estacionários, ou seja, aonde a reta tangente é paralela ao eixo X. E aí vamos pensar agora nessa função, vamos fazer um exemplo e determinar aqui em que intervalos dessa função a gente tem função crescente e função decrescente. Reparem que é um polinômio e para isso então a gente vai fazer o quê? Vamos encontrar a primeira derivada para essa função. Então, derivando aqui, a gente vai obter a função 4, que multiplica 3, x ao cubo, Passa o 4 para frente, a gente vai ter 12x ao cubo. Aqui, 3 que multiplica 4, x ao quadrado. Estou usando as regrinhas de derivação que a gente já viu, E 2 vezes 12 menos 24x. E esse último termo é uma constante, portanto é zero. Então, a primeira derivada dessa função aqui é esse polinômio de grau 3. A gente pode simplificar esse polinômio aqui. Vamos colocar o x em evidência e o 12 também em evidência para ficar mais fácil de achar as raízes para essa função. Então, aqui a gente tem 12x
que multiplica x quadrado menos x menos 2. E isso daqui é uma função quadrática de duas raízes. A gente tem aqui raiz 2 e menos 1. Portanto, eu posso reescrever isso aqui como sendo 12x que multiplica x menos 2 vezes x mais 1. Então, reparem que essa aqui é a derivada da minha função, né? A minha f' de x. Então, essa derivada da função, nos pontos onde ela é zero, seriam aqueles números críticos, os pontos críticos. E a gente quer observar o que acontece com a função fora desses números críticos, ou seja, nos intervalos. Então, olhando para essa função dessa forma que ela está fatorada, é fácil a gente determinar quem são esses números críticos, né? É quando x igual a 0, quando x igual a 2 e quando x igual a menos 1. Então, esses seriam os números críticos, onde a minha derivada, onde aqui na verdade é o eixo x, né? Mas seriam os pontos aqui aonde a minha derivada é zero. Agora, o que a gente vai fazer é analisar dentro do intervalo. Para x menor que menos 1, essa derivada é positiva ou negativa? Para x entre menos 1 e 0, a derivada é positiva ou negativa? E aqui, entre 0 e 2, e maior do que 2? E aí, para fazer a análise, então, desses intervalos, a gente vai criar essa tabelinha aqui, onde eu coloquei, nessa primeira coluna, os intervalos que a gente está analisando. Justamente os intervalos que são aí definidos pelos números críticos, né? A gente sabe que em x igual a menos 1, a derivada é zero. Então, a gente vai olhar o intervalo para quando x é menor do que menos 1. O que acontece com a minha derivada? É positivo ou negativo? Vamos fazer a mesma coisa no intervalo entre menos 1 e 0, entre 0 e 2 e para x maior do que 2. Então, menos 1, 0 e 2 são os nossos limites para esses intervalos, já que eles são os números críticos. E para facilitar essa análise, eu coloquei aqui, ó, como a nossa primeira derivada ela é dada pelo produto desses três termos, então a gente colocou aqui em cada coluna dessa tabela os termos. Primeira coluna segunda coluna que é o 12x, x menos 2 é esse outro termo, né, da fatoração aqui da f' de x mais 1 é o outro termo, e a gente vai ver o sinal de cada um desses termos para cada um dos intervalos. O produto desses sinais aqui vai dar o resultante sinal da derivada e, portanto, vai nos indicar se a função é crescente ou decrescente. Se a derivada é positiva, a f é crescente, se for negativa, é decrescente. Então, olhando para esse primeiro intervalo aqui, para x menor do que menos 1, esse 12x, esse primeiro termo aqui, vai ser negativo, né? Para qualquer x menor do que 1, esse primeiro termo é negativo. Para qualquer x menor do que menos 1, x menos 2 também é negativo. Se vocês tiverem dúvida, peguem qualquer número menor do que menos 1. Por exemplo, menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. Então, negativo. Para qualquer número menor do que menos 1, x mais 1 também é negativo, né? E de novo, peguem lá o menos 2 mais 1, vai dar menos 1, que também é negativo. E aí, nesse caso, se a gente for fazer o produto desses três sinais, menos com menos dá mais com menos dá menos, portanto, o produto que resulta na expressão da minha primeira derivada dá negativo. E daqui eu já posso concluir, então, que a minha função ela é decrescente nesse intervalo. Então, aqui a gente já pode concluir que ela é decrescente. E entre menos 1 e 0? Entre menos 1 e 0, esse termo 12x também é negativo, x menos 2 também é negativo e x mais 1 é positivo, né? Se a gente pegar qualquer número entre menos 1 e 0, por exemplo, menos meio mais 1 vai dar meio, portanto, positivo. E aí, a combinação dos sinais fica menos com menos mais com mais. Portanto, a minha primeira derivada é
crescente nesse intervalo, visto que a primeira derivada é positiva, então a minha f de x é crescente. De 0 a 2, 12x dá um número positivo, x menos 2 dá um número negativo, e x mais 1, para um x entre 0 e 2, também dá positivo. Portanto, mais com menos, menos, menos com mais, menos, e temos aqui uma função decrescente nesse intervalo. E para x maior do que 2, 12x é positivo, x menos 2 é positivo e x mais 1 também é positivo, o que gera então uma derivada positiva para esse intervalo, portanto, função crescente. E daí a gente consegue então traçar, né, mais ou menos o comportamento da função ao longo de todo o seu domínio. E se agora a gente for usar um software gráfico para traçar aquela curva, então a gente confirmaria aquelas informações que a gente obteve lá pela tabela. Reparem que para x de menos infinito até menos 1, a gente tem uma função que é decrescente. De menos 1 até 0, a função é crescente. E de 0 até x igual a 2, a função decresce. E a partir de x igual a 2, ela volta a crescer. Exatamente o que a gente obteve com aquela tabela. E aí, pessoal, com base nesse exemplo que a gente acabou de fazer, a gente percebe que, conhecendo o comportamento da função, onde ela é crescente e decrescente, a gente consegue analisar e identificar onde é que estão os valores extremos locais, ou seja, máximos e mínimos. Olhando aqui para esses dois gráficos, né? Vamos olhar aqui primeiro para esse gráfico da esquerda. Observem que nessa curva em azul, a gente tem para valores de x menores que o ponto C, a gente tem derivadas positivas, ou seja, as inclinações das retas tangentes nesses pontos, né? Pontos abaixo do ponto C, são todas positivas. Acima de x igual a c, para valores maiores do que c, a gente percebe que a inclinação da reta tangente agora se tornou negativa, ou seja, primeira derivada negativa. Então, observem que sempre que a gente tiver essa troca de sinal, ou seja, derivada positiva passa a ser negativa, nesse ponto aqui de transição a gente vai ter derivada zero, que é justamente aqui onde x é igual a c, e nesse ponto a gente vai ter um máximo local, certo? Então, para ter um máximo local, a gente tem que ter a troca de sinal da primeira derivada. Vai ser a troca de sinal, então, vai ser de positivo para negativo. Olhando agora para o gráfico da direita, a gente percebe que o mínimo local vai ocorrer justamente quando a gente tiver o comportamento contrário, quando a gente tiver a troca de sinal de negativo para positivo. Observem que para pontos abaixo do ponto C, a gente tem retas tangentes com inclinação negativa, portanto, primeira derivada nesses pontos é negativa, e para pontos acima do ponto C, a gente tem retas tangentes com inclinação positiva, portanto, primeira derivada nesses pontos aqui para x maior do que c, são todas derivadas positivas. Então, em x igual a c, ou seja, a f de c vai ser um mínimo local. E aqui nesse gráfico, ele é mais para ilustrar um caso onde a gente tem derivada zero num ponto, né? Nesse ponto x igual a c. Reparem que nos dois gráficos, no ponto x igual a c, a gente tem primeira derivada zero, ou seja, a reta tangente aqui, ó, nos dois gráficos, nesse ponto x igual a c, ela é paralela ao eixo x. Porém, não há troca de sinal nessa primeira derivada nos intervalos antes e depois desse ponto x igual a c. Vamos observar primeiro esse gráfico da esquerda. Observem que para pontos menores do que c, a derivada é positiva. Chegamos aqui em c, a derivada é zero e para valores maiores do que c, a derivada continuou positiva. As inclinações das retas tangentes continuaram positivas.
Então, observem que nesse caso a gente não tem nem máximo nem mínimo, certo? Nesse outro gráfico da esquerda, a mesma coisa, só que aqui a gente tinha derivada negativa, né? Inclinação da reta tangente negativa antes e depois do ponto C. Então, observem que não basta a primeira derivada no ponto ser zero para que seja um extremo. Tem que haver a troca de sinal da primeira derivada. Então, a gente pode resumir esses resultados que a gente obteve aí nos slides anteriores com esse teste que a gente chama de teste da primeira derivada. Então, a gente supõe aqui que C seja um número crítico da função, ou seja, um número onde a primeira derivada é zero, e aí a gente observa se o sinal da primeira derivada mudar de positivo para negativo nesse ponto C, então a gente tem neste ponto um máximo local, ou seja, a minha f de C vai ser um máximo local. Se a derivada mudar de negativo para positivo nesse ponto, então a f de C vai ser um mínimo local. E se a derivada é positiva à esquerda e à direita, ou negativa à esquerda e à direita do ponto, então a gente não tem nem máximo e nem mínimo local. É basicamente um resumo do que a gente viu ali nos gráficos anteriores. E agora vamos dar uma olhada no que a segunda derivada da função nos diz sobre essa função. Para mostrar o que a segunda derivada da função nos diz a respeito da função, vamos analisar esses dois gráficos. Observem que esse gráfico da esquerda, a gente tem uma função que ela tem uma concavidade para cima, ela é curvada para cima. Enquanto que o gráfico da direita, ele tem uma curvatura para baixo. Reparem que todos os dois gráficos são funções crescentes. Portanto, nos dois, a minha primeira derivada vai ser positiva, né? Para todos os pontos ao longo desse intervalo AB, a gente tem primeira derivada positiva, tanto no gráfico da esquerda quanto no gráfico da direita. Bom, mas o que muda aqui em relação a esses dois gráficos? Se a gente olhar agora as retas tangentes a esses gráficos, né, dentro do intervalo aqui considerado, se a gente olhar primeiro para esse gráfico da esquerda, observem que todas as retas tangentes aparecem abaixo da curva em azul. E observem que essas inclinações das retas tangentes, elas estão aumentando, elas estão crescendo, ou seja, a inclinação das retas tangentes ao longo do intervalo tem um comportamento crescente. Portanto, eu posso dizer que a minha primeira derivada, nesse caso aqui, né, a taxa de variação dessa minha primeira derivada é positiva. Mas o que é a taxa de variação da minha primeira derivada? É a segunda derivada, né? Então, observem que nesse gráfico da esquerda, onde eu tenho essa concavidade voltada para cima, a minha segunda derivada da função para esses pontos dentro do intervalo vai ser sempre positiva. Se a gente agora olhar para o gráfico da direita, observem que as retas tangentes à curva aparecem acima da curva. E se a gente olhar ao longo do intervalo, né, do domínio aqui onde essa curva ocorre, observem que essas inclinações elas estão caindo, elas estão diminuindo. Ou seja, a minha primeira derivada está decrescendo. Bom, se a minha primeira derivada está decrescendo, a variação dela é negativa. E o que é a variação da primeira derivada? É a segunda derivada. Então, nesses casos, a gente pode concluir que quando a gente tiver concavidade para baixo, a segunda derivada nesses pontos vai ser negativa. E essas observações aí que a gente fez para esses gráficos anteriores nos levam então ao teste da concavidade, que diz o seguinte: se a segunda derivada para um x dentro de um intervalo, né, para todo x dentro de um intervalo, se essa segunda derivada for positiva, então o gráfico da minha função dentro desse intervalo vai ter concavidade para cima, vai ser côncavo para cima.
Já se a segunda derivada for negativa para todo x dentro desse intervalo, então nesse caso ele vai ser um gráfico com concavidade para baixo. E desse teste da concavidade sai uma definição para um ponto que a gente chama de ponto de inflexão, que seria um ponto na curva onde a concavidade muda de positiva para negativa ou de negativa para positiva. Então, se a gente tiver um ponto onde houver mudança de concavidade, a gente vai chamar esse ponto de inflexão. E aí a gente vai usar essa curva aqui para ilustrar alguns exemplos de pontos de inflexão. Observem que a gente vai usar a sigla CB para concavidade para baixo e CC concavidade para cima. Então, nesse primeiro trecho, a gente tem aqui dentro desse intervalo AB a curva com concavidade para baixo. No intervalo de B a C, a concavidade muda, passa a ser positiva, né, para cima. Então, a gente tem aqui em B um ponto de inflexão. A mesma coisa em C. Se a gente tem a concavidade para cima de B a C e para baixo de C a D, reparem que aqui mudou a concavidade, então a gente tem que C também é um ponto de inflexão. O ponto D também é ponto de inflexão. De C para D, a gente tem concavidade para baixo, e de D para E, a gente tem concavidade para cima. Já aqui, nesse intervalo de D para E para P, a gente não tem mudança de concavidade. Observem que as duas, dentro dos dois intervalos, a concavidade é para cima. Mas, aqui nesse outro intervalo de E para P e de P para Q, muda de novo. De E para P a gente tem concavidade para cima, de P para Q para baixo. Portanto, em P a gente tem mais um ponto de inflexão. Então, a gente tem aí B, C, D e P, exemplos de pontos de inflexão. E agora que a gente já sabe o papel da segunda derivada sobre o gráfico de uma função, a gente pode usar essa informação para encontrar máximos e mínimos locais. E isso a gente resume através do teste da segunda derivada, que diz o seguinte: suponha então que a segunda derivada da minha função seja contínua na proximidade de um ponto C, e se a primeira derivada nesse ponto C é igual a zero e a segunda derivada é positiva, ou seja, existe uma concavidade para cima nesse ponto, então eu posso dizer que a minha f de C, a f no ponto C, é um mínimo local. Já se a minha primeira derivada nesse ponto C é igual a zero e a segunda derivada nesse ponto C for negativa, significa que eu vou ter uma concavidade para baixo nesse ponto. E, portanto, a minha f nesse ponto vai ser um máximo local. E aí, com base, então, no teste da concavidade, o teste da segunda derivada, e sabendo a definição de pontos de inflexão, vamos analisar agora essa curva aqui, x na quarta menos 4x ao cubo. E aí, com base nessas informações, vamos esboçar o gráfico dessa curva. Então, a primeira coisa que o problema pergunta é a respeito da concavidade dessa função. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é derivar essa função. Vamos chegar na segunda derivada para essa função. Então, se a gente derivar uma vez, a gente vai obter 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Se a gente derivar mais uma vez, a gente vai obter 12, 3 que multiplica 4, 12x ao quadrado, menos 2 vezes 12, 24x, que pode ser reescrito como sendo 12x, que multiplica, então, x menos 2. É a mesma coisa. Bom, quando que essa segunda derivada vai mudar de sinal, né? Quando que ela passa a ter sinal positivo ou negativo? É justamente aonde muda a concavidade. Então, vamos fazer uma análise aqui, ó, justamente nos pontos onde esse sinal pode trocar,
que seria justamente nas raízes dessa função, que seria quando ou x é igual a 0 ou x igual a 2. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó, parecida com aquela que a gente fez nos exemplos para a primeira derivada, né? Onde a gente vai analisar aqui, ó, a troca de sinal dessa segunda derivada. Então, a gente vai analisar para o intervalo de menos infinito a 0, de 0 até 2 e de 2 até mais infinito. Sabendo que em 0 e em 2, essa segunda derivada é 0. Então, vamos analisar aqui o sinal para essa segunda derivada e, portanto, a concavidade. Então, olhando para qualquer número aqui de menos infinito a 0, qualquer número negativo que eu substituir aqui nessa função, eu vou ver que essa segunda derivada vai dar positiva. Peguem qualquer número. Vou pegar menos 1, por exemplo, se eu substituir aqui, vai ficar menos 3. Menos 3 com menos 12, que vai dar um número positivo. Então, segunda derivada positiva, portanto, concavidade para cima. Se a gente pegar agora qualquer número entre 0 e 2 e substituir ali, naquela função, a gente vai ver que o sinal vai dar negativo. Portanto, a concavidade para baixo. E se a gente analisar agora qualquer número dentro do intervalo de 2 a mais infinito, a gente vai ver que o sinal da derivada vai ser positivo, portanto, para cima. E daqui a gente tira já algumas conclusões. Reparem que houve mudança de concavidade justamente no ponto 0 e no ponto 2. Então, a gente já pode aqui concluir que existem dois pontos de inflexão, em x igual a 0 e em x igual a 2. Agora que a gente já conhece a concavidade, né, dessa função e já conhece os pontos de inflexão, vamos dar uma olhada na segunda pergunta do problema, que era sobre os máximos e mínimos locais. Então, olhando agora a função e a primeira derivada, o primeiro passo é a gente encontrar os pontos críticos, né, os números críticos dessa função, ou seja, onde existe derivada igual a 0 ou onde não existe derivada. Bom, não existem pontos aonde não existe derivada, porque ela é uma função é um polinômio de grau 4 aqui, portanto ela está definida para todos os reais. A primeira derivada também é contínua, não tem restrição de domínio, portanto vamos aos pontos onde a derivada é 0. Aqui a gente derivou e fatorou, né, colocou o 4x² em evidência, e aí a gente consegue daqui facilmente extrair dois números críticos, que seria quando x é igual a 0, essa primeira derivada vai ser 0, e quando x é igual a 3. Então, esses são os pontos onde pode ter um máximo ou um mínimo local. Bom, pelo teste da segunda derivada, a gente pode testar se eles são máximos ou mínimos locais, usando então a segunda derivada e testando se essa segunda derivada é positiva ou negativa nesses pontos. Então, se a gente pegar aqui e fizer a segunda derivada, a gente já tinha calculado essa segunda derivada, né? E isso é igual a 12x² menos 24x. A gente percebe que no ponto 0, essa segunda derivada no ponto 0, isso é igual a 0. E a segunda derivada no ponto 3, isso é igual a 36. Bom, que conclusão a gente tira desse resultado? Quando a segunda derivada no ponto é igual a 0, ela não nos permite tirar conclusão nenhuma a respeito desse ponto. Ou seja, eu não posso dizer se existe um máximo ou um mínimo local nesse ponto x igual a 0. Eu só consigo usar o teste da segunda derivada se o valor da segunda derivada no ponto for positivo ou negativo. No caso do ponto x igual a 3, a segunda derivada deu um número positivo. Então, eu posso dizer que no ponto x igual a 3,
a gente vai ter um mínimo local, porque a segunda derivada é positiva e a primeira derivada é zero. Então, nesse caso aqui, a minha f de 3, pelo teste da segunda derivada, é um mínimo local. E como a gente já viu, como a gente já falou, em x igual a zero, a gente não pode concluir nada a partir desse teste da segunda derivada. Mas no caso, a gente poderia fazer o teste da primeira derivada para então verificar se esse zero, né, se existe um máximo ou um mínimo local em x igual a zero. Então, nesse caso, para fazer o teste da primeira derivada, a gente teria que pegar um ponto antes do x igual a zero e um ponto depois e verificar o sinal da primeira derivada. Então, imagine, se eu pegar, por exemplo, para o ponto menos 1, a gente substituindo ali na função, menos 1 vai ficar menos 4, que multiplica um número positivo, isso daqui é negativo. E se a gente pegar um ponto depois do zero, por exemplo, o 1, a gente vai substituir lá na função e vai ver que a primeira derivada também é negativa. Ou seja, não existe troca de sinal da primeira derivada quando passa por x igual a zero. Então, nesse caso aí, a gente pode dizer que não existe nem máximo nem mínimo local nesse ponto. Então, resumindo aqui os resultados, pessoal, a gente tirou lá do teste da concavidade que o ponto 0, 0, ou seja, o zero e a f de zero, é um ponto de inflexão, né? A gente fez o teste da concavidade e verificou que nesse ponto muda a concavidade, né? Muda o sinal da segunda derivada. A gente viu que no x igual a 2 também muda o sinal da segunda derivada, portanto, também é um ponto de inflexão. Então, aqui a gente tem as coordenadas desse ponto, né? 2 e f de 2, que é menos 16. A gente só substituiu o valor de 2 lá na função e obteve o valor da ordenada. E pelo teste da segunda derivada, a gente obteve, então, que o ponto x igual a 3 e a minha f de 3, que é esse valor menos 27 aqui, esse menos 27, é um mínimo local da função. E aí, com base em todas essas informações, a gente tem condições de esboçar o gráfico dessa função. Então, o primeiro passo é a gente traçar aqui nesse gráfico, plotar os 3 pontos, o 0, 0, o 2 menos 16 e o 3 menos 27, né? As coordenadas de cada ponto. E aí, observem, o teste da primeira derivada me diz que para pontos menores do que zero, a primeira derivada é negativa, portanto a função é decrescente, e a segunda derivada é positiva, o que me diz que a concavidade é para cima. Então a gente pode esboçar essa curva até chegar no zero aqui, né, vindo de menos infinito até zero, essa curva decrescente com concavidade para cima. De 0 a 2, se a gente fizer o teste da primeira derivada, a gente vai ver que a função a primeira derivada é negativa, portanto a função é decrescente, e a segunda derivada também é negativa, com concavidade então para baixo. Então a gente pode esboçar aqui uma curva que vem do zero até esse outro ponto, sendo decrescente com concavidade para baixo. E aqui confirma, então, que o zero é esse ponto de inflexão, né? Concavidade muda de positiva para negativa. O 2 também nos apareceu lá como sendo um ponto de inflexão, portanto, a concavidade aqui também vai mudar. Ela vinha aqui negativa, quando passou do 2, ela vai virar uma concavidade para cima, segunda derivada positiva. E lá pelos nossos testes, né, da segunda derivada, a gente confirma que esse ponto é um ponto de mínimo, né? Ele apareceu como sendo um ponto cuja primeira derivada é zero e a segunda derivada é positiva, o que nos mostra, então, concavidade para cima, sendo um mínimo local. E daqui, então, a gente consegue esboçar, com todas essas informações, a gente tem condições de mais ou menos esboçar o gráfico dessa curva. E é isso, pessoal, por hoje é só. Com a aula de hoje a gente encerra então esse assunto sobre máximos e mínimos de funções, mas a gente se vê aí nos próximos vídeos.